Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler um dos textos mais desafiadores de toda a Bíblia. Estamos falando sobre salva-vidas, sobre testemunharmos o Evangelho. E esse, sem dúvida nenhuma, aqui no Sermão do Monte, é um dos ensinamentos de Jesus mais desafiadores para as nossas vidas, sobre o que é ser um cristão, sobre testemunharmos o amor de Deus. Então, Mateus 5, nós vamos ler do verso 43 ao verso 48. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 43 ao verso 48. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos, até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que a palavra de Deus frutifique em nós, amém, queridos? Em nome de Jesus. Deus nunca mandou o seu povo odiar ninguém. Não há na Bíblia nenhuma ordem de Deus para o seu povo odiar alguém. Ao contrário, no Antigo Testamento, Deus já ensinou o seu povo, o povo de Israel, que o comportamento que o agrada é o comportamento baseado no amor até os inimigos. Por exemplo, Êxodo 23, verso 4 e 5, onde está escrito assim: se você encontrar o jumento do seu inimigo perdido, presta atenção, é o jumento do inimigo, não é o inimigo jumento, meus irmãos, presta atenção. Se você encontrar o jumento do teu inimigo perdido, certamente o achará e o devolverá ao teu inimigo. Olha que interessante, Êxodo 23, verso 4 e 5. Deus esperava do povo de Israel um comportamento santo. O nosso Deus é santo. E esse texto está falando da santidade do amor. Era o dever do povo de Israel a encontrar a propriedade do inimigo perdido. Ele não podia fingir que não viu aquilo. Era a responsabilidade do povo de Deus devolver, mesmo que fosse um adversário, o dono daquela propriedade. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 31, verso 29 e 30, Jó também demonstra ter o conhecimento, o entendimento de que Deus não se agrada de alguém ficar feliz, comemorando a desgraça de um inimigo. E Jó demonstra a consciência disso. Há um dos raros consensos entre os biblistas, assim, dos grandes consensos, é que Jó é talvez o texto mais antigo escrito que esteja na nossa Bíblia. Olha que interessante, nesse que é talvez o livro mais antigo escrito, inspirado por Deus, que está aqui registrado na Bíblia, já havia essa compreensão que Deus não se alegra, não se agrada de alguém que celebra a desgraça, mesmo que seja de um inimigo. Talvez um dos textos também muito decisivos sobre isso, Provérbios 25, verso 21 e 22, onde se diz: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça.
O mesmo texto que o apóstolo Paulo vai depois citar lá em Romanos 12, verso 20. E nós poderíamos citar tantos outros textos do Antigo Testamento, como por exemplo Provérbios 24, 17 e 18. Não se alegre quando o seu inimigo cair, porque Deus pode achar isso ruim e voltar a ira dele para você. Ou seja, em nenhum momento Deus, que é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o nosso Deus, Ele nos chama para a santidade e em nenhum momento Ele mostra que Ele aprova esse comportamento de ódio. O que existe no Antigo Testamento são salmos imprecatórios, onde o salmista diz que ele odeia os inimigos de Deus, mas logo depois ele pede até perdão. Deus, mas me perdoa dos meus pecados ocultos, me perdoa daquilo que eu estou fazendo que não te agrada. Agora, não existe na Bíblia Deus mandar o povo dele odiar. Amém, queridos irmãos? Só que aí, no período intertestamentário do Antigo Testamento para o Novo Testamento, surgiu o grupo dos fariseus, os farrash, um grupo que no início era uma grande bênção. No início eles pregavam a reta doutrina. Os fariseus do início falavam: nós precisamos voltar àquilo que Deus revelou na Torá. E esse grupo, entretanto, com o passar do tempo, foi se tornando sinônimo de hipocrisia. Esse grupo, com o passar do tempo, começou a colocar parasitas naquilo que Deus tinha revelado. E aqui, Jesus Cristo está ensinando agora a igreja. Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele está agora reunindo com os seus discípulos. E Ele começa então agora a afastar, cortar esses parasitas que foram inseridos no ensino da palavra. E um desses parasitas, é isso que Jesus identifica aqui no verso 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. O ame o seu próximo está lá, em Levítico 19, verso 18. Eu escrevi um livro estudando esse texto. E nessa pesquisa que eu fiz para o livro Ame o Seu Próximo, eu descobri algo impressionante. Você sabia que Levítico 19, 18 é o texto veterotestamentário, é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento? 8 vezes. Nenhum outro texto de toda a Bíblia hebraica, de todo o Antigo Testamento, é mais citado no Novo do que Levítico 19, 18. Cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu acho que Deus está querendo dizer algo para a igreja, amém, queridos? Só que aí os fariseus colocaram esse parasita: ame o próximo, mas odeie o inimigo. E Jesus agora vem com a navalha tirar esse parasita da nossa vida. Ele vem agora nos reconduzir à verdadeira palavra de Deus, não a palavra de fariseus. Porque a Bíblia fala que existe a sã doutrina, mas existem as doutrinas de demônios. Existem as doutrinas dos nicolaítas. Existem as doutrinas dos homens que torcem a palavra de Deus. Meus amados irmãos, o ódio é obra da carne. Gálatas capítulo 5, verso 19 a 21, quando são descritas as marcas de uma pessoa sem Deus. Uma das grandes marcas de uma pessoa sem Deus é uma pessoa que vive odiando os outros. Está escrito na primeira carta de João que odiar é equivalente de assassinar alguém. Quando você alimenta o ódio no teu coração, quando você alimenta, aquela raiva, está escrito: olha, não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira, porque isso pode virar, um pecado de assassinato na tua vida, um pecado terrível na sua vida. Você começa a querer destruir vidas, você começa a separar o mundo em quem você ama e quem você odeia. Isso não é cristão, isso não é correto, mas graças a Deus por Jesus Cristo, amém, queridos? Jesus então começa a nos ensinar a vontade dele, nos aprumar na vontade dele. E ele vai colocar aqui então pelo menos 3 razões para este desafio. Qual que é o desafio? Amar até mesmo o inimigo, amar até mesmo o adversário, um diabolos, um adversário.
Amar até mesmo aquela pessoa que te perturba, aquela pessoa que você não gosta. Aí você diz, mas como é que é possível amar alguma pessoa que eu não gosto? Em primeiro lugar, porque o amor, de acordo com Jesus, não é um sentimento. O amor não é tratado por Jesus em categorias emocionais. O amor é tratado por Jesus em categorias éticas. O amor é um comportamento, meus irmãos. É uma atitude de vida. É um modo de tratar o próximo, de tratar a outra pessoa. E isso dá para a gente mudar com a força do Espírito Santo de Deus em nós. É por isso que é um desafio, porque o sentimento não muda. É alguém que às vezes está te atrapalhando, é às vezes alguém que é um obstáculo, é às vezes alguém que te combate, é alguém que te persegue. Mas receba isso, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus nos desafia a amar, é ágape, não é filéu. Não é o termo gostar, amizade, é o termo ágape, sacrifício. É um termo ligado à atitude, a comportamento. Então, por quê? Por que eu tenho que amar os inimigos? Por que eu tenho que amar? Primeira razão que Jesus coloca. Eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Verso 45, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Primeira razão é que quando você ama o seu inimigo, quando você tem um amor extremo de orar até por quem te persegue, número 1, esta é uma marca que você é um filho de Deus. Esta é uma marca, minha irmã, que você tem uma filiação divina, é uma evidência na tua vida, que a Bíblia está dizendo que você nasceu de novo para a glória de Deus. Que você foi transformado para a glória de Deus, que o teu coração é diferente para a glória de Deus. Então você tem agora o coração de Deus pulsando em você. Já não é o teu coração de pedra, agora é o coração de Cristo que está na tua vida. Então você é capaz de olhar uma pessoa que te persegue, você é capaz de olhar uma pessoa que, faz o mal contra você, e você não retribui o mal com o mal, mas você vence o mal com o bem. Porque Jesus está na tua vida, Deus está na tua vida. Eu me lembro quando o reverendo Messias Anacleto Rosa, da primeira igreja presbiteriana de Londrina, no Paraná, contou a história de uma irmã lá da igreja, da primeira IPI de Londrina. E essa mulher estava tão triste, essa mulher estava tão deprimida, essa mulher estava numa situação desesperadora. E aí é uma situação que se arrastava na vida dela. E ela então se sentia odiada pelas pessoas. Ela se sentia desamparada pelas pessoas. Ela se sentia esquecida pelas pessoas. E aí ela chegou a uma decisão: tirar a própria vida. E ela então entrou na cozinha, fechou as portas, fechou as janelas, abriu o gás e deitou no chão da cozinha, esperando morrer ali asfixiada, envenenada de alguma maneira. E aí ela esqueceu o rádio ligado na sala da casa dela. E na rádio entrou uma música que repetia que Deus nos ama, que Deus nos ama, que Deus nos ama. E aquela mulher, lá em Londrina, com lágrimas nos olhos, rumo a tirar a própria vida, entregou a vida nas mãos de Jesus no chão da cozinha da casa dela. Porque aquela frase, aquela afirmação bíblica, que Deus nos ama, que Deus amou o mundo de tal maneira, aquela afirmação entrou na vida dela, Deus tocou no coração dela. Esse é o amor de Deus que nos transforma. Então quando você recebe esse amor de Deus, se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. É uma evidência que você é um eleito de Deus, um escolhido de Deus. Agora, você não ama ninguém, odeia todo mundo. Será que é a evidência da eleição na sua vida? Será que é a evidência de uma transformação na sua vida? Será que é de fato base bíblica para dizer que você é salvo? Que você é salva? Uma pessoa que vive perturbada, uma pessoa cansada e cansativa, uma pessoa que vive ofendendo os outros gratuitamente. Meus amados irmãos, Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Romanos 5, verso 10. Por isso agora nós somos chamados a manifestar essa misericórdia aos outros. Você recebe essa palavra essa noite? Meus irmãos, nós precisamos tanto disso, de filhos de Deus. A natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus.
No seu trabalho tem pessoas esperando a manifestação dos filhos de Deus. Na sua família existem pessoas esperando que filhos de Deus mostrem que outra vida é possível, que outro caminho é possível. Efésios 5, o que diz? Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor, como Cristo vos amou e entregou a si mesmo, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Será que você é um filho de Deus? Primeira evidência, primeira razão que Jesus coloca. Olha, quando vocês amam o inimigo e oram por quem persegue, vocês estão sendo filhos de seu Pai que está no céu. Por quê? Porque Ele é generoso. Ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons. Deus faz chover sobre os justos e os injustos, e é uma bênção a chuva aqui no Amazonas. Louvado seja Deus, meus irmãos. Eu estou um dia aqui, foram 5 chuvas, louvado seja o Senhor. É muito bom. Eu estava numa rua ali agora, que eu pensei que era o Rio Amazonas, eu estava com o Miguel, e aquela chuva está caindo só na igreja, aquela chuva está caindo em todo mundo. É o que Jesus está dizendo, é a graça comum. Se Deus é gracioso, se Deus é generoso, quem somos nós para viver uma vida de ódio? Que Deus arranque isso de nós. Que Deus arranque. Você não vive feliz, quem está perto de você não vive feliz. Não, você não é um filho do maligno como Caim. A carta de 1 João é só sobre isso, os filhos de Deus e os filhos do diabo. E os filhos do diabo são como Caim, que odeiam e matam o próprio irmão. Mas os filhos de Deus, Deus que é amor, que está na luz, como Ele está na luz, dão a vida pelos seus irmãos. É diferente. É diferente o comportamento de um cristão verdadeiro. Então, a segunda razão que Jesus coloca é que quando nós amamos, desse modo, valendo, amor de verdade, todo mundo, até quem está inimizando com a gente, até quem está nos perseguindo, nós testemunhamos o evangelho a uma sociedade doente. Nós manifestamos o evangelho, nós anunciamos a Cristo. Por isso que ele diz assim: se vocês, verso 46, amarem somente aqueles que amam vocês, olha Jesus perguntando: que recompensa vocês receberão? O que vocês acham que estão fazendo demais? Charles Spurgeon, pregador britânico, quando ele pregou sobre esse texto da Inglaterra, no século XIX, ele diz assim: gente, até os animais se cumprimentam na natureza. Um cachorro passa, olha o outro, os cachorros, os animais se cumprimentam. Jesus está falando, um passarinho, né? Quer dizer, um animal canta para o outro. Jesus está dizendo, se vocês cumprimentarem, só quem cumprimenta vocês, se você der like, só trocar like com quem gosta de você na internet, o que você está fazendo demais? Os publicanos são assim. O que era o publicano? Como nós vamos aprender no Evangelho de Mateus, o publicano era aquele judeu que recolhia impostos e dava para o Império Romano. Ele era visto como um traíra, era quase sinônimo de corrupto o publicano, o cobrador de impostos. E Jesus fala, se vocês só gostam de quem gosta de vocês, vocês não passam de um político corrupto. O corrupto é assim. Corrupto é tudo troca de favores. Então, que diferença tem entre vocês e eles? Que diferença tem entre vocês e os gentios, o povo que não é o povo de Deus? Aquele que está distante de Deus, você não tem diferença, é a mesma coisa. O que Jesus está nos ensinando? Que quando nós agimos desse modo diferente, contracultural, as pessoas param, peraí, ele é diferente. Peraí, o comportamento dela é diferente. Meu avô foi um servo de Deus, ele chamava Ederval, olha o nome do meu avô, Ederval. E meu avô, ele era presbiteriano. Eu sabia que vocês iam gostar, meus irmãos, eu sabia. E o meu avô Ederval, ele é um homem muito piedoso, ele morreu com 59 anos. Ele morreu de doença de Chagas. Ele morreu cedo, precocemente, mas foi um homem que marcou as nossas vidas, meu avô, porque ele era um homem muito simples e um homem de muita oração, muita oração. Meu avô, durante toda a sua vida, regularmente, ele acordava 5 horas da manhã e orava até às 7, 8, eram 3 horas de oração matinal todos os dias, enquanto eu convivi com meu avô. Um homem de Deus, um servo de Deus, um presbítero. Existem até mesmo homenagens pela vida do meu avô lá na igreja presbiteriana, lá em São Caetano do Sul. E meus amados irmãos, um dia esse meu avô estava andando
num viaduto em São Paulo. E aí, ele estava andando assim, muito simples, o meu avô. E aí vieram 2 assaltantes, 2 jovens, 2 meninos chegaram perto do meu avô e falaram assim: tio, passa o relógio, passa a carteira. E meu avô tinha um relógio de ouro falsificado, assim, sabe? Um relógio de ouro falso. Ele tirou o reloginho dele, não, toma aqui. E começou a abençoar os bandidos. Que Deus abençoe vocês, que prospere na mão de vocês. E ele começou a tirar, olha, que Deus abençoe, que Deus deu de verdade para vocês, um relógio de ouro. E aí, tio, dá o dinheiro aí, meu avô, peraí, vou dar. Aí abriu assim, tirou lá os cruzeiros, e entregou não sei quantos cruzeiros que ele tinha na carteira. Toma aqui, pode levar. Não, olha. E aí os meninos viraram e meu avô abençoou. Vai, não peques mais, né? Ele tipo assim, vão com Deus. Meu avô abençoou os bandidos. Vão com Deus, meus filhos. Que Deus abençoe vocês. E meu avô abençoou eles. E eles saíram assim na frente do meu avô, no viaduto de São Caetano pro bairro do Ipiranga, lá em São Paulo. E aí, meus amados irmãos, no meio do caminho, aí meu avô estava andando, continuando o caminho dele, os 2 jovens pararam lá na frente e retornaram de modo acelerado em direção ao meu avô. Aí meu avô ficou assustado, meu avô ficou assim, preocupado, ele contou pra gente, ficou preocupado. E aí, quando os 2 chegaram, os 2 estavam chorando naquele viaduto. E aí eles desassaltaram meu avô. Ô tio, desculpa. Ô tio, perdoa, tio, gente, tio, toma aqui, tio. Devolveram o relógio. Aí o meu avô pegou o relógio. Não tem problema não, acontece mesmo, é assim mesmo. Aí ele colocou no relógio. Ô tio, toma o dinheiro aqui. Obrigado, não precisava. Aí ele colocou. Não, tio, desculpa. Os meninos ficaram sem... O amor constrange. O amor constrange. Os 2 desassaltaram meu avô. Um caso de desassalto em São Paulo é raríssimo, meus irmãos. É uma coisa impressionante. E aí o meu avô falou, não, vamos fazer uma oração. Meu avô orou com eles. Meu avô orou. Você tem que saber as histórias do meu avô. É Derval Pereira do Lago. E ele chegou, contou isso pra gente. Eu estava na casa dele. Meu avô morava na rua Paraíba, em São Caetano do Sul. Eu estava lá com meu irmão Lucas. Meu avô chegou, contou pra gente isso que aconteceu. Só que eram várias histórias assim com meu avô. Um homem piedoso. Um homem amoroso. Um homem que sempre estava orando. Meu avô, ele me colocava assim, eu tinha 8, 9, 10 anos, ele me colocava em pé para pregar para os travesseiros na casa dele. Aí ele colocava os travesseiros sentados na cadeira da cozinha assim, minha avó ficava rindo, e aí eu tinha que pregar para os travesseiros. Convertam, os travesseiros tudo convertia, louvado seja Deus. Eu tinha que declamar os salmos de cabeça, tinha que declamar as bem-aventuranças de cabeça. Eu amava meu avô, um homem de Deus. E eu lembro dele e falo assim, Deus, eu quero ser assim. Sabe, eu conheço pessoas que vivem isso que está escrito aqui, meus irmãos. Existem algumas tradições dentro do cristianismo tão bonitas. Por exemplo, a tradição menonita. Existem tradições dentro da igreja cristã que levam ao extremo esse princípio do amor ao próximo. Eu conheço também histórias de irmãos menonitas, de um irmão menonita, que ele tinha uma plantação de melancias. E aí um dia ele estava entrando dentro da plantação dele, mesma coisa, tinham bandidos colocando as melancias dele dentro do caminhão. Aí ele começou a ajudar os bandidos, e começou a ajudar os bandidos. E aí, depois que eles carregou o caminhão dos bandidos, os bandidos, e você, vai querer levar algum para você? Ele falou, eu não. Por quê? Porque eu sou dono de todas são minhas. Eles ficaram sem graça. Não, tio, não pode levar. Os menonitas, pessoas que levam o princípio da não violência ao extremo. Olha, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Jesus está falando que quando nós não pagamos o mal com o mal, nós quebramos esse ciclo de maldição. Vem, sabe, um batendo no outro, aí chega em você, acabou, você neutraliza a raiva. Porque quando chega em você, chega numa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quando chega na sua casa, acabou. Aqui não. Aqui na minha casa tem o sangue do Cordeiro nos umbrais. Aqui na minha casa tem a presença de Deus. Aqui na minha casa, na mesa, tem o Cordeiro de Deus. Aqui o alimento é outro. Aqui o propósito é outro. Aqui a nossa maneira de pensar, de viver, de agir, de falar, de tratar o outro é diferente, porque fomos moldados por Jesus. Jesus está dizendo, então, quando vocês se tornam uma contracultura, vocês testemunham, vocês vão para outro tipo de comportamento moral.
E foi isso que mudou o mundo. A história é antes e depois de Jesus. É antes e depois de Jesus. Essas são as ferramentas espirituais que a igreja tem. Essas são as experiências. Agora, será que as pessoas, quanto mais elas ficam perto de você, mais elas percebem algo diferente ou mais elas desistem de vez do evangelho? É isso que Jesus está dizendo. Quando você estiver, então, em algum lugar, em alguma situação que vai te desagradar, e vai ter uma situação que vai te desagradar, talvez já hoje ainda, amanhã cedo já começa te desagradando. E aí como é que vai ser o seu comportamento? Ou será que quanto mais perto as pessoas ficam de você, mais desviadas elas ficam? Tem a história do irmão Yun. O irmão Yun, um missionário muito importante na China, na Ásia. O irmão Yun conta que ele ficava na cadeia, e aí teve um período que os que o prenderam por pregar o evangelho tinham que trocar o guarda em menos de 1 hora, porque se o guardinha ficasse 1 hora vigiando o missionário o guardinha convertia, meus irmãos. Não podia ficar 1 hora. O irmão Yun tinha que ficar quase igual o Hannibal, milord, quase igual o Hannibal, amarrado com a focinheira, porque o homem era uma metralhadora giratória evangelística, para a glória de Deus. Onde ele olhava era um tiro de amor, meus irmãos. E aí tinha que trocar. Tem gente que quanto mais perto fica de você, mais endemoniada a pessoa fica, não tem condições. A pessoa fica opressa, a pessoa desanima de viver perto de você. Pelo amor de Deus. Tem gente que é tão chata que mora sozinha e quer fugir de casa. Não dá, meus irmãos. É a história da pessoa que era tão perturbada que os amigos imaginários abandonaram ela. Não tem condições um negócio desse. Já pensou uma coisa dessa? Você fala assim, vamos lá no culto, vamos lá participar, vai ter uma palestra sobre trabalho lá na nossa igreja. Qual que é a tua igreja? Igreja Presbiteriana de Manaus, teu colega no trabalho. Deixa eu anotar aqui para nunca ir nessa igreja. Você é de lá? Essa aqui eu não vou, deixa eu anotar o nome aqui. Qual que é o endereço para eu nunca passar na frente? Número 2, quando você ama as pessoas, você mostra o evangelho verdadeiro, vivo para elas. O Gibson Smith, o pregador do passado, dizia que tem 5 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João e você. Você é o evangelho também. Carta viva de Deus a essa sociedade. E a terceira razão que Jesus coloca é que é uma marca de maturidade espiritual. Porque ele vai dizer assim, verso 48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A palavra perfeito é a palavra grega teleios, aqui neste texto, que significa pleno, completo, inteiro, 100%. Jesus está dizendo, sejam 100% como Deus é 100%. Sejam íntegros como Deus é íntegro. Sejam inteiros como Deus é inteiro. Sejam, maduros como Deus é maduro. É isso que Jesus está falando. Sejam maduros como Deus. Isso daqui é uma caminhada para a nossa vida toda, em nome de Jesus. Jesus está dizendo, então, que é uma marca de uma espiritualidade madura. Uma espiritualidade que você não precisa o tempo inteiro, o tempo inteiro ser tutoriado, o tempo inteiro numa infância espiritual, de nos superar a mesma lição elementar. Lá em Hebreus fala sobre isso. Pessoas que não superam os princípios elementares da fé. Vivem no leite, para usar o linguajar das cartas. Eu queria casar com ela, aí tinha um monte de cara maligno lá atrás dela também, eu repreendi eles. Aí eu convidei a Natália, eu estava no estágio de direito, eu trabalhei 3 meses para juntar o dinheiro para levar ela no restaurante melhor que tinha em Belo Horizonte, que era o Vecchio Sonho. Aí trabalhei 3 meses, Jacó trabalhou 14 anos para ficar com a Raquel, não foi? Aí eu trabalhei e falei, Natália, eu vou te levar no restaurante e tal. Ela falou assim, a menina até flutuou. Ela olhou assim, ó. Aí ela saiu comigo lá no dia. E aí ela ficou toda feliz, lendo o nome dos pratos do restaurante chique. E eu fiquei, meus irmãos, desesperado. Vendo o preço de cada um deles, era um pior que o outro. Aí, mas no final, nós ficamos lá e fui lá, paguei, ela ficou toda feliz. Aí, lavado, remido no sangue de Jesus e casado para a glória de Deus. Então, quer dizer... Então nós temos que renovar o amor no casal. Aí o cara começa a tratar a mulher, o colega no trabalho bem, e a mulher em casa mal.
Então que Deus reavive a chama da paixão, o fogo do amor no casamento, a labareda do amor no casamento. Como é que você vai amar o teu inimigo se em casa está triste o negócio? Não tem como. Então a família tem que se organizar, ter momentos agradáveis juntos. Está escrito em Provérbios que é melhor uma casa com verduras e paz na mesa do que aquela que tem o novilho gordo abatido e ódio na mesa. É melhor uma casa mais simples com amor, ela é mais feliz do que a casa que tem opulência, sabe? Ricos e pulões, porém tristes, cheios de ódio. Então você tem que, agora, se você, meu irmão, não cuidar da tua mulher, o Ricardão vai cuidar, alguém vai cuidar, está repreendido o Ricardão, queimado no inferno. Se o marido não for o primeiro a agradar a mulher, se a mulher não agradar o homem, então nós precisamos levar isso a sério, que Jesus está falando. Você nunca vai amar o inimigo, você não ama nem sua esposa. Você não trata bem quem dorme do teu lado ali todos os dias. Ser casado é mais do que dividir sabonete, meus irmãos. É dividir a alma, é dividir o coração, é dividir tudo. O casamento é monossomático, é um só corpo. Então, é aí que começa o amor ao inimigo, quando eu já estou amando desde casa, louvado seja Deus, amor nos nossos lares para a glória de Deus. Que Deus converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O amor em casa, o que tem que eu estou escutando, uma geração inteira de filhos de pastores desviados de novo. Eu falei pela manhã, eu sou filho, neto, bisneto de pastor, só misericórdia de Deus, meus irmãos. E eu estou triste demais. Onde eu tenho andado pelo Brasil, nesses últimos 2 meses, que voltaram as viagens, estamos nas igrejas, ouvindo os irmãos, servindo os irmãos, escutando histórias e mais histórias de filhos que odeiam os pais. Que Deus salve as nossas famílias em nome de Jesus, que Deus proteja a tua casa em nome de Jesus, que Deus dê graça para a sabedoria. Pais, não irritem seus filhos, e filhos sejam submissos e obedeçam os seus pais. É o primeiro mandamento com promessa. Então nós temos que cuidar. Paulo ensinou Timóteo, diga assim para a igreja, ensine a igreja que cada família cuide das suas próprias viúvas, para que a igreja não fique sobrecarregada. Então esse é conhecido na Bíblia e na tradição cristã de bem comum, o princípio da subsidiariedade. Quer dizer, a primeira obrigação de cuidar de uma viúva é da própria família, de um sobrinho, de um irmão, de alguém próximo daquela viúva. Aí não tem condições, aí a igreja vai cuidar, porque ninguém vai passar necessidade, nós vamos dividir, repartir o que nós temos. Quantos estão entendendo, amém, queridos? Então, isso é família com amor. Aí às vezes alguém está doente, às vezes alguém não tem uma situação na sua família, um sobrinho que não tem um material escolar, e não parte de você, você não tem amor nem pela sua própria família. Uma pessoa fria, uma pessoa insensível, uma pessoa que tudo, faz cálculo miserável no lápis, tudo calculando. Olha, que Deus te liberte disso em nome de Jesus, que isso não é vida, isso é prisão, isso é escravidão, as coisas. Isso é uma vida amargurada, é uma vida que ninguém quer, meus irmãos. Nós, então, número 1, primeira aplicação prática, nós precisamos entregar a vida para nossos queridos irmãos. Foi Jesus que falou, João 15, verso 13, não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Eu oro para que também nessa final de ano, nessas confraternizações, nesse projeto Neemias, Deus estabeleça novas amizades saudáveis aqui em nome de Jesus. Que você faça novos amigos até o final do ano. Sabe, que você convide alguém, seja hospitaleiro. Isso é uma bênção. Segunda aplicação prática, irmãos. O amor é desinteressado. Ame desinteressadamente. Nenhum momento do texto, Jesus ensina que nós devemos amar por alguma razão mercantilista. Ame os inimigos porque vocês vão ficar bem na fita. Ame os inimigos porque vocês vão ter algo em troca. Na verdade, o que Jesus diz o tempo inteiro no Sermão do Monte é que é mais provável que vá acontecer o contrário. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus, desde o início desta mensagem, está mostrando para os seus discípulos e discípulas que o caminho cristão é um caminho de renúncia, que o caminho é estreito, que a porta é estreita, que poucos entram neste caminho, mas que é o caminho que conduz à vida. Então, passa por perseguições, sim. Então, não só não há uma vantagem pecuniária, uma vantagem monetária, uma vantagem financeira, não há. Jesus, ele nos desarma de todas essas pretensões. O amor é desinteressado. Como diz o hino ao amor, em 1 Coríntios capítulo 13, o amor não busca os seus próprios interesses. Isso significa, meus amados irmãos, que esse mundanismo que está em muitas igrejas precisa ser derrubado em nome de Jesus. Mamon não é o nosso Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Igrejas que se tornaram conglomerados, indústrias religiosas. E é talvez por isso que há um número tão expressivo de evangélicos no Brasil, mas uma transformação tão pequena no nosso país. Uma transformação tão pequena. Meus amados irmãos, isso tem que ser destronado da nossa vida e Jesus Cristo exaltado. Queridos, reestruture os seus relacionamentos a partir do amor e não a partir do interesse. Tem pessoas que só se relacionam com a outra, o que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ganhar em troca? Isso é importante na academia, no mercado, na política, mas não vale nada no reino de Deus. O reino de Deus é outra lógica. O reino de Deus, ele diz o seguinte: o maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, é que sou forte. É a melhor coisa dar do que receber. Todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Aquele que perder a sua vida, esse a achará. Quem quiser me seguir, tome diariamente sua cruz e siga-me. Esse é o chamado de Jesus. Então essa é uma segunda aplicação para a minha, para a sua vida. Meus amados irmãos, vamos amar primeiro a família, vamos amar os nossos filhos, os nossos amigos. Segundo, vamos amar desinteressadamente. Vamos destronar Mamon da nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos trabalhar com integridade, vamos trabalhar com honestidade e vamos entender que o maior modo de influenciar as pessoas é através do serviço e do amor, e não de humilhar ninguém, e não de explorar ninguém, e não de maltratar ninguém, de trair ninguém. Isso não leva a lugar nenhum. Foi o que Jesus nos ensinou. Eu fico com Jesus. Amém, queridos? Em terceiro lugar, uma terceira aplicação prática, pastoral para as nossas vidas. Ame e ore por quem te persegue. Há uma conexão entre o amor e as orações. Ao invés de você lidar com a raiva, porque dá raiva, meus irmãos, a pessoa fica te xingando, a pessoa fica te perturbando. A nossa vontade é orar igual os discípulos: Senhor, faz cair fogo em Samaria. Senhor, explode esse povo, Senhor. Até quando nós vamos ficar aqui sendo humilhados? Olha só, está dando indireta. Essas pessoas, Senhor, fazem parte do movimento indiretas já. Nós não aguentamos mais. Olha lá. Ao invés de nós ficarmos reclamando, sabe a pessoa que acorda? O cara é crente, ele acorda. Ele vai de manhã para o Facebook e escreve: me sentindo triste. Ninguém te perguntou, ninguém. É a menor informação que a humanidade necessita segunda-feira de manhã. Mas você acha que vai resolver alguma coisa. Ao invés de ouvir Jesus: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse é o problema de muita gente. Acha que desabafar para o além vai resolver o teu problema. Acha que fazer o outro sentir raiva vai resolver o teu problema. Não vai. Jesus está nos ensinando a orar, a ir para o quarto, a ir para os joelhos. A igreja caminha de joelhos. A nossa fé não está no homem, a nossa fé não está na política, a nossa fé não está na ciência. Todas essas coisas são importantes, mas a nossa fé está em Deus, Criador dos céus e da terra. Deus que sustenta todas as coisas.
O Moody, grande evangelista, ele disse assim, que tem gente que não pede nada para Deus, porque simplesmente não espera nada de Deus. A gente que não ora pedindo nada para Deus, porque simplesmente na vida real, lá no coração, ele não acredita em Deus, que Deus pode dar nada para ele. Ele não acredita que Deus pode mudar a história do inimigo, de quem está perseguindo, que Deus pode dar um escape. Eu desafio os amados irmãos, vamos orar mais nessa reta final de ano, vamos intensificar as nossas orações. Há momentos que nós oramos, mas há momentos que nós necessitamos de um clamor. A Igreja Presbiteriana de Manaus está num projeto Neemias, um projeto de reconstrução, um projeto de oração. Vamos construir um 2022 regado à oração, meus irmãos, com lágrimas nos nossos olhos, clamando a Deus. Efésios 6, verso 12 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra potestades e principados espirituais. A batalha, ela é vencida nos joelhos. As pessoas podem não gostar de você, as pessoas podem não ir com a tua cara, as pessoas podem ofender você, mas elas são indefensáveis diante das suas orações. Elas não podem fazer nada diante das suas orações. Elas podem te amordaçar. Aí lá no teu coração você ora, Deus abençoa essa pessoa. Você revida corações, é um motim de oração. Nós vamos clamar a Deus, nós vamos nos voltar em oração. Ore, e Deus também vai transformar você nesse período de oração. A tua vida é transformada quando você se coloca na presença de Deus. Eu quero encerrar dizendo isso, meus irmãos. O amor é benevolência, não violência. E Jesus Cristo, ele nunca veio chamar cruzados. Ele veio chamar crucificados. Ele diz, pegue sua cruz e siga-me. O caminho de Cristo é o caminho do amor. Jesus viveu tudo isso que nós estudamos. Ele amou os seus amigos até o fim. Ele amou até mesmo aqueles que estavam traindo ele. E na cruz do Calvário, o nosso Senhor, ao olhar toda a ingratidão da humanidade, com suas mãos ali pregadas, seus pés pregados, na cruz do Calvário, Jesus olhou. E uma das palavras da cruz é quando Jesus diz então, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uma oração de perdão, uma oração de misericórdia. Jesus orou pedindo a Deus que perdoasse os seus inimigos. Quem são os inimigos de Jesus? Somos nós, meus irmãos. Jesus orou por nós, inimigos da cruz, pessoas de dura cerviz, pessoas com um coração arrogante, pessoas com um coração duro, fechado. Que Jesus quebrante os nossos corações. Que Jesus quebrante a sua vida, meu amado irmão. Que Jesus mude o seu coração, amada irmã. E que nós sejamos então essa comunidade amorosa, esses discípulos de Jesus, que vão crescer no amor a Deus e no amor ao próximo. Porque no fim, meus irmãos, é o que fica: a fé, a esperança e o amor. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado na cruz do Calvário por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos liberta de uma vida cheia de ódio, cheia de ira, que traz doenças físicas, emocionais, traumas. Nós oramos essa noite, Senhor, clamando a Ti, para que possa, em nome de Jesus, ó Deus, perdoar os nossos pecados, para que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, redirecionar as nossas vidas, mostrar relacionamentos que estão fraturados, quebrados, e que é o nosso papel trabalhar na reconciliação, no perdão. Que possamos, ó Deus, liberar perdão para quem nos ofendeu, e que possamos ter a honestidade de pedir perdão para quem nós ofendemos, porque essas são evidências que o Senhor está transformando o nosso caráter, ó Deus, transformando profundamente as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, se há alguma situação, alguma raiz de amargura nos nossos corações, arranca essa raiz de amargura essa noite. Arranca tristeza, traumas de relacionamentos do passado. Ó Deus, nós queremos ouvir a Tua palavra, o Teu convite tão claro: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Queremos deixar aqui essa noite, diante do Senhor, esses pesos inúteis que carregamos.
essas raivas inúteis, esse veneno, uma alma envenenada, pessoas que chegam e envenenam ambientes. Ó Deus, nós queremos ter a doçura do Teu Evangelho. Nós queremos ser pessoas mais parecidas com o Senhor, não mais parecidas com Satanás. Nós queremos, ó Deus, ter o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito, ao contrário da obra da carne de ódio, é amor. O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é mansidão, é bondade, é paciência, benignidade, é domínio próprio, é fidelidade. Fica conosco, nós te pedimos, e conduz-nos, ó Deus, para uma semana abençoada, para uma semana cheia da Tua presença nas nossas decisões, para uma semana cheia do Teu amor na nossa conduta. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ficai todos em pé, recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do seu Santo e Divino Espírito, sejam conosco aqui neste lugar e com todo o povo do Senhor, espalhado em todo o planeta Terra, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Ide na paz do Senhor.